Fala, meu querido vestibulando que está aí prestando a prova da Unesp. Agora já saiu a prova a data da segunda fase da Unesp, agora é de 2021. Mas se você não está estudando só para ela, e sim para o vestibular de 2022, bora para ela aqui, que a gente faz uma questão de interdisciplinaridade. Questão bem interessante que mistura tanto a parte da química quanto a parte da física. Na física a gente estuda gases, né? E na química também estuda gases. Mas aqui, principalmente, a relação que a gente tem é a partir de uma equação que ele nos dá. Ele nos conta aqui que ele mistura alumínio com ácido clorídrico, né, nessa reação aqui. Ele coloca 6,75 gramas de alumínio, 6,75 gramas aqui de alumínio, e encontra essa reação aqui a partir da relação de número de mols. O que a gente precisa logo entender, né? Precisamos descobrir a quantidade de mols que a gente vai ter no sistema. Por quê? Porque a pergunta dele, a quantidade de hidrogênio produzido nessas condições ficaria submetida a uma pressão de. O que ele está perguntando para você? A pressão do hidrogênio. Se a gente quer saber a pressão de hidrogênio, a gente pode fazer pressão de diversas formas, né? Pressão é força sobre área, pressão é DGH, mas pressão também é na relação, quando a gente fala de gases aqui, né? A gente pode escrever essa pressão como PV é igual a nRT. E me parece que é o melhor caminho. Por que a gente me parece que é isso, é o melhor, né? Porque, veja, ele te deu o valor de R, né? Vamos colocar aqui o valor de R, ó, ele nos deu o valor de R, que é esse. Esse valor aqui, então, eu já tenho. Ele me deu o volume a qual ele está inserindo esse sistema, né, que é de 10 litros. Então, é outra informação aqui que ele nos deu. Então, ele me deu o R, me deu o V. E me deu a temperatura aqui de 27 graus Celsius também. Então, essas informações que ele vai me dando, você já tem que ficar um pouco esperto e falar assim, é por PV-NRT que eu vou caminhar, né? A partir dessa, principalmente, da constante universal dos gases, que é esse R. Quando ele te dá isso, naturalmente ele está te dizendo, vá por PV-NRT, né? Então, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o P, né? Então já vou colocar como variável aqui, nossa, né? Como questão que a gente, como item que a gente vai encontrar o P. O volume, ele nos falou aqui, eu vou colocar aqui nessa parte para a gente ir substituindo. Ele falou que ele tem um volume de 10 litros. Porém, a gente usou, ele vai usar aqui a unidade Joule. Vamos colocar aqui, ó. A unidade Joule, ela é dada como uma relação de Newton vezes metro. Não sei se você sabe isso, mas se você estudar um pouquinho, como Joule, a unidade mais simples é a do trabalho, talvez, né? Força vezes deslocamento vezes cosseno. E aí a unidade de Joule, de trabalho, é força em newtons vezes o deslocamento em metros, e o cosseno não tem. Aí, quando você tem essa unidade em Joule aqui, que ele está te dando, é também uma forma de você poder escrever a pressão em newton por metro quadrado e o volume em metro cúbico. Perceba aqui que se você cortar metro quadrado com metro cúbico, ele vai chegar em newton vezes metro, que é a unidade de Joule. Então, eu não posso usar essa unidade de 10 litros, né? A gente vai considerar aí na hora que faz a nossa montagem, a gente vai considerar a relação de metro cúbico. E ele me disse que se 1 litro aqui é equivalente a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, que é essa informação que ele nos deu aqui, se eu tiver 10 litros, que é o volume que a gente vai ter, eu vou multiplicar isso aqui por 10. É uma regrinha de 3, né? Então, você vai fazer aqui, esse x, ele vai ser do valor de 10 elevado a menos 2 metro cúbico. Então, essa primeira informação que a gente tem, vou até colocar de vermelho aqui, ó, 10 elevado a menos 2, que é o volume em metro cúbico para que eu encontre uma pressão em newtons por metro quadrado. Maravilha. Vamos fazer de verde aqui o segundo tópico. O que é o segundo tópico, né? O segundo tópico é o número de mols. Vamos pensar um pouquinho, porque isso daqui a gente vai ter que usar essa reação química, né? Essa reação química, ela está me dizendo o seguinte, ó, eu vou ter o alumínio, vamos pegar as informações que a gente tem. A gente tem a informação do alumínio e a gente quer usar a relação
com o hidrogênio. A gente quer saber a pressão do hidrogênio, né? Então, o foco aqui, claro que esses dois, sem esses dois compostos aqui, não existiria a reação, mas o foco principal nosso é o alumínio, que ele nos deu, e o hidrogênio. Então, a lógica com que a gente vai poder montar, deixa eu montar aqui, ó, eu vou escrever o seguinte, ó, que para cada 1 mol de alumínio, eu vou ter que ter, aqui, deixa eu colocar o alumínio certinho, né? Eu vou ter que ter 1,5 mol, 1,5, esse 1,5 vem de 3,2 mols de H2. Essa é uma montagem aí que eu vi a partir da relação que eu observei na reação. Vamos dividir aqui para não ter problema. Então, para cada 1 mol de alumínio, tem que ter 1,5 mol de H2. Tá vendo? Aqui tem 1, né? Então, para cada 1 mol de alumínio, eu tenho 1,5 mol de H2. Só que ele falou para mim, ele nos deu a informação de massa. E ele nos disse que o alumínio ele tem 27 gramas. Então, significa que para cada 27 gramas aqui de alumínio, eu tenho 1,5 mol de H2. Vou colocar 1,5 de H2, tá? Só para você entender. Acho melhor colocar mol, porque senão a gente vai poder entender algo errado. Então, para cada 27 gramas de alumínio, eu tenho 1,5 mol de H2 segundo essa minha reação. Mas eu tenho 6,75 gramas aqui. E aqui eu vou ter X mols. Não é? Então, essa relação que a gente vai encontrar na hora de fazer a nossa montagem vai nos ajudar e muito. Né? Por quê? Porque esse tema, essa relação aqui que a gente monta, eu já vou encontrar o valor de X. Esse valor de X aqui vai ser 27 vezes X é igual a 1,5 vezes 6,75. Esse valor é um tanto quanto ruim de encontrar logo de cara, né? Fazer essa relação. Mas, se você fizer essa continha, eu já fiz essa continha, isso aqui vai dar 0,375 mols. Então, no caso do N, que é o número de mols, eu fiz essa conta, depois eu peço para que você faça aí, na prova você teria que fazer isso, inevitavelmente, e você vai encontrar um número de mols de 0,375. Então, você coloca aqui, 0,375. Pronto. Qual que é o valor ainda que a gente tem, né? Que é o número de mols. É o número de mols de H2. A gente está querendo saber ele. A gente tem o valor do R, que é 8 joules. Tá tudo lindo, mol e Kelvin. Falta essa informação, né? Vamos colocar ela aqui. Acho que essa daqui, se você não precisava nem fazer, eu vou fazer porque a gente está sendo bem didático na hora dessa montagem. A temperatura tem que ser dada em Kelvin, porém, nos deu em 27 graus Celsius. Então, você vai ter que fazer aqui θC, que a temperatura em Kelvin é K menos 273. E o 27 aqui, quando eu coloco o 27, né? 27 é igual a K menos 273, é um número bastante conhecido, você que aí é um estudante dessa área de conversão. Esse valor aqui, mais 273 mais 27, isso dá 300 Kelvin. Bom, então a temperatura aqui vai ser igual a 300. Pronto. Aqui eu tenho todas as informações para encontrar a pressão. Então, para a gente encontrar a pressão, esse valor ele vai ser 0,375 vezes 8 vezes 300. Se você conseguir observar isso, esse 0,375 aqui, uma dica que eu te dou, tá? Ele é 3/8. Não sei se você conseguiria perceber isso. Da relação eu consegui ver que era 3/8. Aí vezes 8 vezes 300. 0,375, se você quiser fazer a conta na raça aí, pode fazer. Mas 0,375 é 3/8 e dividido aí por 10 a menos 2. Quando você faz essa conta, o 8 corta aqui, essa pressão vai ser igual a 3 vezes 3 dá 900, dividido por 10 a menos 2. O que, transformando para o que ele quer, né, a gente vai ter uma pressão de 9 vezes 10 ao quadrado, e o 10 a menos 2 vai passar para cima também ao quadrado. Ou seja, a pressão dele vai ser de 9 vezes 10 elevado à quarta.
10 elevado à quarta newtons por metro quadrado. Então, essa aí é a resposta que ele estava nos perguntando, né? O que ele estava procurando, a alternativa D. E veja que não é uma relação que você faz, nossa, que difícil, mas que precisava ter alguns detalhes de conversão. Esses detalhes de conversão são muito importantes numa prova de física, né? Então tem que converter. Se você fosse só substituindo aqui aleatoriamente, você não chegaria nesse resultado. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado e saber o que está fazendo na hora da prova e não só chegar e pegar um número e jogar na fórmula, não é? Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha entendido essa questão aí sobre gases que caiu na Unesp de 2021. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui perguntando alguma coisa que eu possa te ajudar. Isso aí.